Ivrite capítulo 13, versículo 8. Yahushua é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Yahushua the same yesterday, today and forever. Nunca mudou. Os homens, às vezes, tentam mudar, tentam compreender intelectualmente as coisas celestiais, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Há uma correlação aqui muito importante, um texto escritural em Lucas capítulo 8, para darmos seguimento a este tema incomparável. Yahushua é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem porque Ele é o próprio Criador revelado, o Altíssimo, o Eterno, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vejamos ainda em Lucas capítulo 9, que trata da confissão de Cafos, de Pedro, e que nos faz uma correlação àquilo que bondosamente o Espírito de Yahushua tem colocado no meu coração. Estando eles orando, em particular, estavam com ele os discípulos a quem perguntou: quem diz a multidão que eu sou? A pergunta que o nosso Salvador amado fez serve para mim, para você, para todos nós. A multidão. As pessoas divergem muito nas suas opiniões. Uns dizem que o nome dele no hebraico tem essa fonética, outro aquela, outro com sinal massorético, vocálico, se pronuncia desta forma. Há aqueles que afirmam que ele tinha pele escura, e vai por aí afora. Quem diz a multidão que eu sou? Responderam eles: Yahu-Hanan, João Batista e outros, Elias e outros, que um dos antigos profetas ressurgiu. Vamos rever aqui o texto. Responderam eles: Yahu-Hanan, referindo-se a João Batista, outros Elias e outros, que um dos profetas ressurgiu. Agora veja a pergunta que ele nos faz a nós, para que nos reportemos lá em Ivrite 13, 8, e que tenhamos verdadeiramente a sua imagem. Muita gente fica pintando a imagem, tentando copiar uma possível face do Salvador. Perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Cafos, Pedro: o Mehushihai, Messias de Yahu, o Rei, o Eterno Criador. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, por enquanto, né? Porque obviamente a ordem futura seguinte foi para que proclamássemos para o mundo inteiro, e dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa resposta de Pedro de Cafos: tu és o Messias, tu és o Mehushihai, o Filho do Altíssimo, do Eterno, foi uma resposta dada pelo Espírito da verdade, o Consolador amado,
o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas e que nos leva a conhecer o nosso Salvador realmente como Ele é, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e revelou-se a cada um de nós. E Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, salvando, curando, ressuscitando mortos, dando vistas aos cegos, fazendo paralíticos andar, batizando com o seu Espírito e, acima de tudo, mais importante, nos livrando do inferno. Os discípulos voltaram regozijantes: em teu nome até os demônios se nos submetem. E Yahushua disse: alegrai-vos, não porque os demônios estão sujeitos a vocês pelo meu nome, mas porque vocês têm seus nomes escritos no livro da vida. Ele é o mesmo, para salvar, curar, libertar, batizar com o Espírito Santo e com o fogo, conceder dons espirituais. Se você não crê desta forma, você está incluído naquela resposta primeira dos próprios discípulos, quando Yahushua lhes pergunta: quem dizem que eu sou? Quem diz a multidão que eu sou? A opinião da multidão é as mais variadas, né? As mais divergentes respostas. Mas quem conhece a Yahushua pelo Espírito da Verdade só tem uma conclusão: que Ele é o Filho do Altíssimo revelado, que Ele é o próprio Criador, que Ele nunca mudou, Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente, para salvar, curar, libertar, resolver o problema na sua casa, no seu lar, colocar a sua vida em festa, porque Ele também afirma: e a minha alegria ninguém poderá tirar. E a alegria do Espírito, né? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto, um só fruto, produzido em nós: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas nada que possa ir contra ou de encontro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para salvar você aí agora onde se encontra. Pelo simples olhar, Ele disse: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, todos aqueles que olharem para Ele, todos aqueles que o invocarem em espírito e verdade. Simultaneamente Ele atende a todos em toda a terra. Você precisa crescer na graça, você precisa crescer no conhecimento, deixar de ser analfabeto espiritual e ter uma autêntica visão no Filho do Eterno, Rabor, que breve virá nos buscar. E quantos vão ficar com o rosto vermelho, envergonhados, porque o conheceram apenas a opinião dos outros? Quem diz a multidão que eu sou? Nós não vamos ter a opinião da multidão, mas a multidão daqueles que serão salvos. Lá em Apocalipse, Canoa de Galuti 7, 9, a multidão que ninguém podia contar, daqueles que entenderam o nosso Salvador amado pelo seu Espírito, pelo Consolador amado. Não siga a opinião da multidão que não tem o Espírito, porque se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não pertence a ele. Mas siga com aqueles irmãos, aquela multidão que está preparada, batizada pelo Espírito, cheia do Consolador amado, a exemplo das virgens prudentes,
a exemplo das virgens prudentes. O azeite, todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, lavada, purificada pelo sangue de Yahushua, e nunca falte a unção, o óleo sobre a tua cabeça. Esteja, portanto, acesas as vossas candeias, preparadas para aquele dia, quando o noivo chamar, imediatamente possamos abrir a porta e recebê-lo para aquela festa inesgotável, aquela festa sem igual. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas nos revelou pelo seu Espírito, afirmam ainda as Escrituras Sagradas. Ele nos revela essas grandezas pelo Espírito. O que aconteceu com Cafos, com Pedro? Pedro não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, pelo seu Espírito. Foi o seu Espírito que revelou a Cafos, a Pedro. Ele estava ali diante da majestade suprema. Um dia ligaram aqui para casa, disseram que queriam conversar comigo sobre as transliterações hebraicas. Eu falei, isso é um prazer a gente poder encontrar uma pessoa que queira falar nesse tema maravilhoso, né? Importante para os nossos dias. Passei o telefone para o cidadão, mas para surpresa minha, quando ele começou a falar, inclusive usando até o nome Yahushua, uma transliteração correta, porque realmente a transliteração correta para o nome do Salvador é Yahushua. Uns falam Yahushua. Eu acho o termo Yahushua mais clássico, mais aplicável à majestade, mas muitos falam Yahushua. Né? E para surpresa minha, o cidadão começou, milagres não existe mais, milagres foi naquela época, e outras coisas totalmente descabidas, sem sentido. Eu fico pensando, que pena, né? Essa pessoa está perdendo tanta riqueza espiritual diante daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para que servem essas pessoas? Para que servem esses indivíduos que não têm essa compreensão verdadeira do Messias? Servem para nos alertar, servem para nos prevenir, servem para comparar. É o joio que está no meio do trigo e não pode ser arrancado às vezes. Os discípulos disseram, quer que a gente arranque o joio? E ali tem uma expressão bem enfática. Não faça tal coisa. Deixa crescer junto, até a ceifa. O dia final está prestes. E esses que não creem e seguem o Messias apenas teoricamente, intelectualmente, mas que não seguem espiritualmente, vão ouvir a triste e eterna sentença: nunca vos conheci. Você conhece realmente o Messias como ele é? Ele responde às suas orações, lança sobre ele toda a ansiedade, ele tem cuidado de nós, ele fala com você, conversa com você. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. É promessa escritural. Ele fala, o seu Espírito nos convence. Joga na lata de lixo as falsas doutrinas, os falsos ensinos. Comece a se relacionar
com aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém não?